Mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. Eu confesso que eu acho muito bom ele nessa situação, né? Porque ele sempre foi um juiz parcial, ele sempre foi militante político na condição de juiz. E agora ele exposto, ele e o Dallagnol, né? Nessa condição de militante de extrema-direita, muito claro, desse caso aí, o cinismo e a hipocrisia dele exposta, eu acho tudo isso muito bom. Bem, agora outra pessoa que tá numa cara de pau impressionante é a Michelle Bolsonaro, né? Porque a gente viu que ela fez, na verdade, uma live no Instagram, e lá ela dizia, olha, aquela questão que sumiram 83 móveis do Palácio da Alvorada, isso aí não tem nada a ver com a gente, esses móveis que sumiram são da minha casa, na verdade, no Rio de Janeiro, e eu levei eles para Brasília. Bem, aí ela ainda tirou onda e disse, olha, inclusive assim, não tinha nem roupa de cama lá, e eu tive que comprar, né, as roupas de cama pra gente poder usar com o nosso dinheiro. E aí o Estadão acabou de pegar aqui no portal da transparência, é mentira isso, tá? Tem lá um registro de compra no cartão corporativo, R$14 mil em roupas de cama para o Palácio. Como diz aqui o título da matéria, né? Ao contrário do que diz Michelle, presidência fez 2 compras de enxoval em 2020. E aquela live da Michelle, cheia de acusações, ela tem uma segunda inconsistência, que é o seguinte, né? A trairagem que ela fez com a Marcela Temer, né? A Marcela Temer, aí a Michelle disse o seguinte, olha, eu na época não quis falar nada para não constranger a Marcela, mas ela a Marcela nos entregou o palácio num estado deplorável. A Michelle falou isso agora, na live. Ela falou que os móveis já estavam desgastados, que você sentava na poltrona e o tecido da poltrona saía na roupa e tal. Isso já era estranho, tá? Porque tinha sido feita uma reforma desses móveis questão de 1 ano antes. Então, como é que teria sido destruído os móveis em tão pouco tempo? Bem, aí tem um segundo ponto aqui que me chama a atenção, é que, na verdade, a questão que eles destruíram o Palácio da Alvorada, né, o Bolsonaro e a Michelle, isso ficou muito bem registrado logo no primeiro dia, né, 1º de janeiro ou 2º de janeiro, que a Natuza fez aquele tour com a Janja lá no Palácio. Mas me chama a atenção que a Marcela Temer e o Temer, eles moraram o tempo todo no Palácio do Jaburu, tá? Então eles não moravam. Então não faz sentido essa história da Michelle que a Marcela teria entregado o Palácio chumbado para... Entendeu? Essa história não ela tá furada. Ela tá furada. Assim como já foi desmascarada a questão dos lençóis. Eu acho que vão ser desmascaradas novos elementos aí nos próximos dias. Bem, eu sigo aqui mostrando, pessoal, que Bolsonaro apresenta queixa-crime contra Janones por injúria e calúnia. Janones chamou o ex-presidente de ladrão de joias, miliciano, e disse que ele matou milhares na pandemia. Olha, eu tenho um pressentimento de que o Janones será inocentado dessas acusações, tá? Porque uma das questões aí é que quando você diz a verdade, você não pode ser responsabilizado, não é injúria e calúnia. Por exemplo, nessa questão das joias, existe alguma dúvida que o Bolsonaro não fez o procedimento legal, né, o malote diplomático lá junto ao Itamaraty, para entrar com essas joias declaradas para o acervo da presidência e tal? Existe alguma dúvida de que o Bolsonaro não fez esse procedimento? E que o Bolsonaro tentou entrar como contrabandista com 18 milhões de dólares dentro de uma mala, de maneira absolutamente irregular? Existe alguma contra-argumentação em relação a isso? Se existe, eu desconheço totalmente. Outra coisa, matou milhares na pandemia. Tem estudos comprovando aí das 700 mil mortes, o Brasil teria pelo menos 200 mil a menos só se ele não tivesse desincentivado o uso de máscara. Além de outras coisas, né? O atraso dele, a proposta da Pfizer, que ele demorou 6 meses, né, de atraso. O próprio CEO da Pfizer foi lá na CPI e revelou isso. Enfim, a gente segue aqui, eu mostro que a Daniela Lima, da CNN, mostrou que a Fox News, né, que é a Jovem Pan dos Estados Unidos, em julgamento histórico, concordou em pagar 787 milhões de dólares em indenização a uma empresa que prestava serviço nas eleições dos Estados Unidos. Era um serviço de máquina de votação.
E o trumpismo e a Fox difamaram essa empresa para construir a grande mentira lá, que a eleição tinha sido fraudada, algo que depois o Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil. Bem, quem vai pagar aqui no Brasil pela difamação que o Bolsonaro fez em relação às urnas eletrônicas? Isso é uma questão interessante, tá? O Bolsonaro provavelmente vai ser declarado inelegível por conta desse episódio, mas seria interessante aí alguém processá-lo, ele tem que pagar financeiramente por isso. E aí, só para fechar essa questão, já falei disso hoje, tá? Tá aqui, né? O presidente, vendo a repercussão política ruim, proibiu o fim da isenção de até $50 em encomendas internacionais de pessoas físicas. Haddad precisa entender que certas medidas, apesar de respaldo técnico, precisam também de viabilidade política. Olha, primeiro, eu acho que o Haddad tem total sensibilidade política, ele entende isso. Só que o ponto é o seguinte, o Brasil tem um déficit de 155 bilhões e o Haddad, no arcabouço fiscal, prometeu zerar esse déficit no ano que vem. Isso aqui é fundamental para manter o dólar sob controle e manter a inflação baixa e permitir a queda da taxa de juros. Bem, pelo menos quem diz isso é o próprio Haddad. Bem, esses 155 bilhões, eles serão novos tributos, né? Ele está falando em tributar casas de aposta, parece que vai disso aí tirar uns 15 a 20 bilhões. Essa questão da Shine, da Shopee e tal, isso ia dar mais 8 bilhões, mas fica claro o seguinte, se o governo, numa questão relativamente simples, né? Ou seja, isso era a questão de combater contrabando. E é uma questão que só depende do governo, porque aí ele ia mexer com imposto de importação não passa pelo Congresso. Se o governo não consegue subir a arrecadação dele, nem quando a questão só envolve o governo, imagine se o Congresso vai aumentar algum tributo. O Congresso é absolutamente refratário a aumentar qualquer tributo e tal. Então já está muito claro que esse arcabouço fiscal já nasce manco, porque o Brasil não vai zerar o déficit ano que vem, isso eu tenho certeza absoluta, porque o Brasil não vai aumentar tributo nenhum. Todo lugar que você mexer para aumentar a arrecadação vai ser um vespeiro. Já falaram em tributar essas casas de aposta, PixBet, Bet365, não sei o que. Já os times de futebol já estão achando ruim, já estão se organizando, porque essas casas de apostas elas financiam o futebol brasileiro hoje em dia. Então qualquer lugar que você colocar a mão vai ter algum interesse contrariado. Então, olha, isso aí é problema. Mas vamos ver, se governar é fazer opções difíceis o tempo todo, né? Enfim, vamos ver onde que isso vai dar. Pessoal, é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.